Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. Essa semana é uma semana em que nós estamos participando da alvorada de oração e nós meditamos na segunda-feira em parte desse texto. E hoje nós gostaríamos de compartilhar um pouquinho mais aprofundado, já que nós temos um pouquinho mais de tempo, para que possamos meditar na palavra de Deus. Colossenses capítulo 4, a partir do verso 2 até o verso 6, eu leio na NVI, diz assim a palavra de Deus: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem o máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nesta noite que o Senhor fale aos nossos corações. Ministre em nossa vida, ó Deus, para que saiamos daqui edificados, para que o seu nome também seja glorificado. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É interessante esse texto e a condição que Paulo se encontra, que é uma condição de preso. Paulo está não só preso, mas está algemado no corredor da morte, com o pé na cova, está para ser morto, com a guilhotina de Roma próximo ao seu pescoço. Mas Paulo mostra para nós aqui algo interessante. Paulo não está inativo. Pelo contrário, ele está alerta, atento, ativo e pastoreando a igreja da cadeia. Da cadeia, ele ensina a igreja o seu proceder, como devem agir. É interessante isso, até porque hoje os traficantes da cadeia ensinam e organizam tudo da cadeia, mandando matar, sequestrar, roubar, né, causar confusão, né, são agentes da morte, mas Paulo aqui não. Paulo está se apresentando como alguém que é embaixador da vida, ensinando a igreja a trabalhar, mesmo ele acorrentado, sabendo e entendendo que o seu próximo está, que o seu fim está próximo. Paulo está dizendo que a igreja deve trabalhar, que a igreja deve avançar, e ele não se cala. É interessante isso. Dia desse eu fui visitar alguns dos nossos idosos, como a gente sempre faz, os pastores, estamos visitando os idosos que não podem vir à igreja, estamos levando a ceia do Senhor, e uma dessas pessoas disse para mim assim: a minha caminhada terminou, pastor. A minha caminhada de ir para a igreja, de trabalhar, ela se encerrou. Falei: irmã, não encerrou nunca, só encerra quando a gente vai para o céu. E lá continua trabalhando, porque no céu não vai preguiçoso, já vou avisando, né? No céu não tem preguiçoso. Trabalhamos aqui e vamos trabalhar, continuar trabalhando no céu para o Senhor. E eu disse para aquela pessoa: não tem vida inativa para o crente aqui. O crente só termina a sua missão quando ele morre. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós temos que ser ativos trabalhando para a obra do Senhor. E Paulo vai dizer para nós também nesse texto uma preocupação que está em todo o texto, que ele entende que as pessoas se esquecem de Deus, amam as coisas e usam as pessoas. E Paulo quer nos orientar e nos ensinar, e ele tem feito isso em toda a sua caminhada, que nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas, nesta ordem.
Por isso que Paulo traz para nós algumas orientações importantes daquilo que nós devemos buscar na nossa vida. E ele inicia dizendo que, em primeiro lugar, nós temos que ter a primazia da oração. Veja só o que diz o verso 2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Ore para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. A oração é a expressão mais importante na vida de um crente. Ela é o meio pelo qual nós podemos obter para nós e para os outros a satisfação das nossas necessidades, a nossa comunhão com Deus, a paz que nós precisamos, encontramos na oração com Deus. Porque quando eu oro, eu falo com Deus, quando eu medito na palavra, Deus fala comigo, então eu começo a ter comunhão com o Senhor e eu começo a compreender a necessidade da oração, porque é na oração é que eu confesso os meus pecados. É na oração que eu busco santificação, é na oração que eu busco a minha comunhão com Deus, ela é instrumento de adoração a Deus. Por isso que a oração não é mais um ministério, ela é o ministério na vida do crente. Todo crente tem que ter o seu primeiro grande ministério, que é orar a Deus. Não podemos ter uma vida sem oração, sem conversar com Deus. Mas existem algumas características dessa oração que Paulo diz para nós nesse texto. Primeiro, a oração deve ser perseverante. E aqui, Salmo 141 diz o seguinte: seja a minha oração como um incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. A oração como incenso precisa de fogo. Precisa de ter o Espírito Santo junto comigo, para que o Espírito Santo possa me dar sabedoria, para que eu saiba pedir, para que o Espírito Santo me anime a ser perseverante na oração e para que o Espírito Santo possa interceder por mim com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando eu não sei o que pedir, o Espírito Santo sabe do que eu preciso. Por isso que é de suma importância a oração ser perseverante, porque o diabo luta. Ele luta para que você não ore. Ou se você orar, ele luta para que você ore uma oração superficial, mecânica. Eu vou orar porque eu estou com pressa, eu preciso sair, Senhor me abençoa, papapá. Nem chegou na laje essa oração. Que de lá no coração de Deus. Oração é mais do que simplesmente falar, mas oração é uma comunhão com o Senhor. A oração também ela deve ser de vigilância, alerta. Nós precisamos estar atentos aos perigos ao nosso redor. Por isso que Paulo vai dizer que nós devemos ser vigilantes, orando e atento com aquilo que está acontecendo, para que nós possamos saber o que nós precisamos pedir. Para que nós possamos estar atentos às ciladas do diabo, à cilada do nosso próprio coração pecaminoso, o nosso velho homem que está aqui, nós precisamos estar alertas, para que a nossa oração seja coerente, Senhor, não só pedir para minhas coisas, para as minhas necessidades, para a minha própria vontade, mas pedir santificação. Nós oramos tanto, pedimos tanto, mas poucas vezes nós oramos, Senhor, me dê uma oportunidade para compartilhar o seu evangelho. Senhor, limpa o meu coração. Eu quero ser igual a Jesus. Senhor, ajuda-me a fazer a tua vontade. Senhor, que eu ame mais a minha família. Que eu ame mais o meu vizinho chato, muitas vezes. Que eu tenha ações de amor, de compaixão,
que eu possa compartilhar o teu evangelho. Pedimos pouco essas coisas, todos nós. Por isso que, quando nós estamos vigilantes, nós estamos atentos e sempre em batalha. Eu lembro do Roberto Marinho, que quando nós vamos orar, nós vamos para o combate. Né? Ele fala isso, né? Nós vamos para o combate agora, nós vamos orar a Deus. Né? E tem um texto, eu até mandei esse texto para o Roberto Marinho, né? Que diz, Neemias 4:9, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Quer dizer, orar e vigiar, para que nós não sejamos tentados e não venhamos cair nas ciladas do nosso inimigo. Precisamos vigiar para não descuidarmos da oração, para que elas não sejam repetitivas também. Esse é um alerta que nós precisamos ter. Mas a oração também deve conter ação de graça. A maior expressão de um cristão verdadeiro é ele ser agradecido a Deus. Agradecer a Deus pelas bênçãos que ele recebe. Você agradece a Deus? Uma coisa bem simples. Você ora a Deus quando você vai almoçar? Quando você vai comer? Hoje eu comi uma feijoada. E estava muito bom. E Deus me deu a oportunidade de compartilhar o almoço com um morador de rua. E foi muito bom. E foi muito bom a gente poder alimentar, comer bem e ainda poder servir a outro. Isso é bênção. Nós só temos que agradecer a Deus. Eu sempre falo para meus filhos, vocês têm muito mais do que eu tive. Agradeça a Deus sempre. Ore a Deus agradecendo sempre, porque Deus nos dá bênçãos infindáveis. Nós temos muito mais do que merecemos. Nós temos muito mais que os nossos pais tiveram. E se Deus quiser, nossos filhos vão ter muito mais que eles. Eles vão para o céu. Nós vamos para o céu. Por isso que nós devemos ser gratos a Deus. A nossa oração deve conter gratidão a Deus, porque Deus tem suprido as nossas necessidades. A nossa oração também deve conter louvor. E o louvor não é resultado da vitória, mas o louvor é a causa da vitória. Por isso que nós sempre devemos orar agradecendo e louvando ao nosso Deus. Mas a oração também deve ser intercessória. E é o que nós fazemos aqui essa semana, durante toda a semana de manhã, durante as jornadas de oração também, porque Paulo nos ensina aqui também, orem por nós. Paulo, o grande apóstolo, se nós pudéssemos chamar o supercrente, seria Paulo. E ele está dizendo, ore por nós. Ore para que nós possamos cumprir a vontade do Senhor. Ele tinha a consciência da necessidade da oração. Ele sabia a importância da oração. A oração é a chave que abre as portas para divulgar o Evangelho. Por isso que quando você fizer um desafio ao Senhor e dizer assim, Senhor, me dê uma pessoa para testemunhar de Jesus, Ele vai dar. Fique alerta, fique atento, porque essa é uma oração que nós devemos fazer, interceder pelos evangelistas, interceder pelos pastores, interceder pela obra missionária, interceder especificamente por cada um dos nossos missionários que estão espalhados neste mundo, mas interceder também por você, porque você precisa ser um missionário no seu mundo. Você também precisa compartilhar o Evangelho de Jesus no seu mundo. Por isso que você precisa orar a Deus. Em segundo lugar, Paulo nos mostra a supremacia da palavra de Deus. Preste atenção no verso 3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. É interessante. Paulo está pedindo
que Deus abre uma porta de oportunidade para compartilhar o Evangelho. Ele não pediu para ele ser livre. Ele não pediu, olha, orem por mim para que eu saia daqui. Porque se eu sair daqui, eu vou trabalhar mais para Deus. Não, ele já está trabalhando. Paulo é fera. Ele criou a primeira igreja batista na casa de César. Você sabia disso? Os da casa de César te saúdam. Ele fez uma igreja com os pretorianos, que eram os soldados que guardavam ele, também ouviam o evangelho e se converteram. Paulo registra isso. É interessante. O batista foi da minha parte, não é dele. Foi só, tá? É só a igreja de Jesus lá. Não que batista não seja de Jesus, mas deixa eu me explicar aqui, senão eu não prego mais aqui, né, pastor? Paulo não pede que abram as portas da prisão, mas que abram as portas do seu ministério, para que ele possa compartilhar a mensagem de Deus. Para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Para o apóstolo Paulo era mais importante ser um ministro fiel a Deus do que ser um homem livre. Paulo está preso, mas a palavra de Deus não está algemada. A preocupação de Paulo é que o evangelho seja pregado. Não importa as circunstâncias, não importa a situação. Paulo, ele tem a intenção de nos ensinar que em todo tempo é tempo de pregar o evangelho. Pregue o evangelho. Em tempo e fora de tempo. Em todo momento. No Antigo Testamento nós lemos que há tempo para tudo, mas não para pregar o Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado em todo tempo. E é interessante porque eu me lembro, lá em 2002, 2003, eu tive que fazer uma cirurgia do pulmão, tirar um nódulo do pulmão, e foi colocada uma fístula, e a ideia da cirurgia era ficar 3 dias, ir para casa, e já estava fazendo 10 dias que eu estava lá, e eu já não estava aguentando mais. E eu brigava com a minha esposa, dava bronca nela, dava bronca nos enfermeiros. E o pastor Neto chegou lá para me visitar e disse para mim assim, e aí, como é que tá? Eu falei, eu não sei não, deve estar acontecendo alguma coisa errada aí, que eles não estão querendo me contar. Não era nada, né? Só é o tempo de espera mesmo, cada um tem um tempo. E ele falou assim para mim, você saiu aí, pregou o evangelho para essa turma aí? Eu falei, não fiz nada disso não. Eu não trouxe nem Bíblia para cá. Aí ele enfiou a mão no bolso, tirou um camalhaço de folheto assim, entregou o folheto para mim e falou assim, você consegue andar? Eu falei, consigo. Então vai pregar para esse povo aqui. Porque depois que você quer pregar esse povo aqui, Deus te manda para casa. E aí ele orou por mim, nós lemos a Bíblia, ele orou, veio embora, eu fiquei lá pensando. Aí eu liguei para minha esposa, ela todo dia ia mais cedo para brigar com o médico, falar para o médico o que estava acontecendo. Eu liguei para ela e falei assim, fique em paz. Eu vou sair daqui quando Deus quiser que eu saia, então não precisa ficar na correria não, estou tranquilo. E aí eu fui fazer aquilo que o pastor Neto pediu para mim fazer, mas eu fui fazer porque eu queria sair de lá, né? Mas Deus usa a gente. Porque eu aprendi uma coisa, você tem que fazer a vontade de Deus, mesmo quando você não está com vontade de fazer a vontade de Deus. Mesmo que você não entenda. Ela é boa, é agradável e é perfeita. Então faça. Nosso grande problema é que a gente quer ajudar a Deus. Deus não quer ajuda. Deus quer obediência. É isso que Deus quer de cada um de nós. Eu fui fazer. Entrei em todos os quartos na ala que eu estava, na outra, entreguei folheto, orei para alguns, preguei o evangelho para outros, alguns aceitaram, outros choraram, outros mandaram sair do quarto, outros me ignoraram, mas eu fiz o que eu tinha de fazer. Levei 2 dias, no 3º dia eu vim embora para casa. Sabe por quê? O evangelho e o reino de Deus não para porque você tem uma dor de barriga. Ele continua seguindo. Mesmo que você não queira, ele vai avançar. É um privilégio para nós fazer a vontade do Senhor. É um privilégio para nós compartilhar
do Evangelho de Deus em todas as oportunidades. E a oportunidade que o Senhor nos dá é algo que nós precisamos nos apegar, para que possamos, então, remir o tempo e cumprir a vontade do Senhor. Não é o momento certo, a oportunidade é aquela que o Senhor está te dando, daquele momento. E você não pode perder, como Paulo está dizendo, olha, que seja abertas as portas para que nós possamos pregar a palavra, para que nós possamos ter a oportunidade de compartilhar daquilo que o Senhor tem feito por nós. Em terceiro lugar, o verso 5 e 6 mostra essa urgência, que é a urgência do testemunho. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O testemunho do Evangelho aos perdidos, ele deve observar alguns critérios. Devemos portar-nos com sabedoria para com os de fora. O que significa isso? Significa que a nossa conduta deve ser de acordo com a vontade do Senhor e o caráter dele. Significa que as pessoas do mundo estão observando você. Por mais que elas não gostem de crente, elas querem sempre estar perto de um crente. Não porque o crente é bonzinho, porque Deus usa a vida dele para ensinar algo às outras pessoas. Por isso que é importante eu e você estarmos atentos, porque nós não podemos servir de pedra de tropeço para as pessoas que estão no mundo. Uma pessoa não pode ter um testemunho de dizer, olha, eu já fui naquela igreja sua lá e eu já vi algumas coisas que eu não concordo. E até dizem que é lá da sua igreja, cuidado. Nós precisamos observar as nossas vidas. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos para Jesus. E se nós vivemos para Jesus, existe obediência a ser seguida, existe doutrinas a serem obedecidas e existe caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus. E eu e você precisamos nos conformar a essa realidade da nossa vida e nos portarmos de forma ilibada. Em nome de Jesus, não leve bebida alcoólica para dentro da sua casa. Isso vai ser uma desgraça para a sua família. Isso foi uma desgraça na minha família. Na família dos meus pais. E é desgraça onde existe. Não leve. Mesmo que a Bíblia diz para não fazê-lo. Mas mesmo que a Bíblia não diga para você não fazer, não faça. Não é bênção, é desgraça na sua vida. Por isso que o nosso comportamento deve ser um comportamento de palavras, o comportamento no namoro, no casamento, nos negócios, nos estudos, no trabalho. O nosso comportamento deve ser diferenciado. Você não pode querer parecer com este mundo, não. Você tem que parecer com Jesus. Este mundo já está cansado daquilo que ele mesmo é. Ele procura algo diferente. E Deus quer que você seja uma pessoa diferente. Foi para isso que você foi chamado. Você não foi chamado para ser moldado ao padrão deste mundo, mas você foi chamado para ser moldado pelo Espírito de Deus ao caráter de Jesus. É assim que nós somos chamados. Devemos sempre observar a nossa vida e testemunhar de Jesus, mas não só testemunhar com a nossa vida, com o nosso comportamento, mas nós devemos pregar o Evangelho. Eu tinha essa bobagem na minha cabeça. Que alguém disse que era de um pregador, e eu repetia isso, achava lindo, né? Prega o Evangelho, se preciso for, use palavras.
Isso é mentira. Você tem que pregar o evangelho com a sua vida, mas também você tem que pregar o evangelho, você tem que falar de Jesus. O texto de Romanos 10 diz isso: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós temos que pregar o evangelho de Jesus. Temos que dizer aquilo que Jesus fez na nossa vida, e o que nós devemos fazer é compartilhar a mensagem salvadora de Jesus às outras pessoas. E deixar o resultado com o Espírito Santo. Mas nós devemos falar sempre de Jesus. E devemos ter a palavra certa na hora certa. Por isso que Paulo vai encerrar dizendo: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Nem muito sal, porque aumenta a pressão demais, faz mal, e nem sonso, porque ninguém gosta de comida de hospital. Mas uma comida goiana, temperada, com piqui, saborosa, que a minha esposa faz. Tem que ser bem temperada. Equilíbrio, o que Paulo está dizendo aqui é o fruto do Espírito Santo. Autodomínio, que nós precisamos ter, para que a nossa vida possa refletir a graça de Deus em nós, e nós podemos então transmiti-la às outras pessoas. Meus queridos irmãos, o que o Senhor, nesta noite, está dizendo aos nossos corações é que nós precisamos primar pela oração, pela palavra e pelo testemunho, para que as pessoas sejam alcançadas, transformadas e salvas por Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. Senhor, obrigado a Deus, porque o Senhor nos chama a observar uma vida de oração, que o Senhor nos chama a observar a obediência à Tua palavra, que o Senhor nos chama a testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, vivendo e pregando a Tua palavra. Nos capacita, Senhor, nos abençoa. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.